Damos início então ao conceito de cartas no novo Código de Processo Civil. Guerreiros, falar de cartas, eu preciso que você entenda inicialmente os quatro conceitos que eu considero assim essenciais para que você possa compreender os demais artigos, do artigo 260 ao 268. As cartas nada mais são do que comunicações efetivada entre as partes envolvidas e o órgão julgador. Quando você utiliza a expressão carta rogatória, é uma comunicação feita entre a justiça do país, que seria o Brasil, com outro país. Então eu quero que você assimile que carta rogatória é a comunicação de um país com outro país, ok? Quando você utiliza a expressão carta precatória, a carta precatória é a comunicação da comarca de Duartina com a comarca de São José do Rio Preto, a comarca de São José do Rio Preto com a comarca de Campinas. Perceberam? Tudo dentro de um mesmo tribunal. Isso que é importante. As comarcas estão dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. E existem também as cartas de ordem e a carta arbitral. Quando eu utilizo a expressão carta de ordem, a ordem é dada por aquele que tem império. Então, carta de ordem é o tribunal conversando com o juiz da comarca. É o Tribunal de Justiça de São Paulo efetuando uma ordem, efetuando uma execução ou encaminhando alguma orientação para a comarca. Então, olha que facinho. Carta rogatória, de país a país. Carta precatória, de comarca a comarca. Carta de ordem, de tribunal para a comarca. Ok? E a última carta é uma carta chamada carta arbitral. Carta arbitral lembra de árbitro. E o que é um árbitro? Árbitro é um terceiro que é nomeado entre as partes para resolver um litígio de um direito disponível. Eu assino um contrato de locação contigo e nesse contrato de locação a gente resolve que qualquer problema que tivermos nele, saída do imóvel, locações, nós iremos resolver através de um árbitro que foi eleito por nós partes, tá? A decisão desse árbitro, ela é soberana. Então significa que se há uma convenção e se a pessoa entrar com uma ação, eu posso alegar, olha, preliminarmente pode parar aí de jogar essa ação porque há uma convenção de arbitragem, certo? Essa carta de arbitragem, quando ela é executada, então imagine que o árbitro decidiu que o Alex tenha que pagar para a outra parte R$3.000. Esse árbitro ele não tem poder jurisdicional de execução. Então ele pede uma cooperação judiciária ao juiz. Então ele encaminha para o juiz uma carta pedindo cooperação judiciária para que o juiz possa penhorar, possa executar ou cumprir algum ato. Tá certo? Então são 4 cartas que você deve memorizar nesse vídeo. O que é carta rogatória, de país a país. Carta precatória, de comarca a comarca. Carta de ordem, de tribunal para comarca. E carta arbitral, que é a carta enviada por um árbitro, solicitando cooperação judiciária. Tá certo? Vamos para o texto da lei. E no texto da lei, ele estabelece para nós, no capítulo 3, algumas regrinhas sobre cartas. No artigo 260, ele fala quais são os requisitos de uma carta de ordem, de uma carta precatória e de uma carta rogatória. Ele fala assim, olha, nessa carta você deve trazer quem que é o juiz de origem, quem que está mandando, quem que é o juiz que vai receber. A gente utiliza a expressão, né? Juízo deprecante, quem envia, juiz deprecado, quem recebe e vai executar o ato. Então, ó, juiz deprecante, quem envia o ato. O juiz deprecado que está na outra comarca vai efetuar uma citação para que eu consiga dar andamento aqui. Deve constar o inteiro teor da petição, né?
do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Então, bonitinho, tem uma ação judicial ocorrendo aqui em Ribeirão Preto. Se o juiz está pedindo uma carta precatória ou rogatória, ele deve encaminhar instruindo a petição inicial e o mandato de representação. Essa é a ideia. Pedindo, mencionando na carta precatória de ordem rogatória a menção de um ato processual. Por que você está encaminhando? Eu estou encaminhando essa carta para que você possa fazer uma citação, para que você possa fazer uma intimação, para que você possa fazer uma penhora, para que você possa fazer uma busca e apreensão, tá? E aí o juiz também encerra nessa carta com a sua assinatura. Por quê? Porque é papo de juiz, é carta precatória de comarca para comarca, de juiz para juiz, rogatória de país para país e carta de ordem de desembargador para o juiz aqui. Então ele encerra com a assinatura desse juiz. Tudo bem? Esses são os requisitos previstos no artigo 260. Aí o juiz mandará transladar. O que é transladar? Colocar cópia, né, de outras peças. Ele pode instruir com desenhos ou gráficos que podem ser examinados, né, pela perícia, pelas testemunhas. E observe que no parágrafo 2º, ele fala para nós que quando for uma carta pedindo um exame pericial sobre um determinado documento, eu devo encaminhar o documento original. Então, eu não encaminho uma fotocópia, eu encaminho o documento original. E no processo dos autos, fica uma cópia, uma reprodução fotográfica. Então, a ideia é que seja enviado sempre o original. E a cópia fica aqui. Quando se falar de carta para um exame pericial. Para exame pericial. Tudo bem? Este é o comando aqui do texto da lei. Alex, você mencionou a carta arbitral, né? O que é a carta arbitral mesmo? É a questão do árbitro que decidiu. Então, se eu estou enviando uma carta arbitral para um juiz pedindo uma cooperação, eu tenho que demonstrar todos os requisitos, né? E será instruído com uma convenção de arbitragem. Então, eu, árbitro, estou mostrando para o juiz que o Joãozinho A e a Maria, que é B, fizeram uma convenção, fizeram um acordo que nós chamamos de convenção de arbitragem. Inclusive, eu vou provar que eles nomearam como árbitro e que eu aceitei essa função. Por isso que eu decidi, tá? Então eu mando uma carta arbitral para o juiz pedindo uma cooperação, falando, excelência, eu decidi aqui que o cara tem que pagar R$5.000, só que eu não tenho poder de comando. Então penhora na conta dele R$5.000 aí, tá aqui a cópia, que houve a convenção entre as partes, tá aqui a prova que eles me nomearam e que eu aceitei a função. É isso que você deve ter como requisito na carta arbitral, tá bom? Outra informação importante é que em todas as cartas o juiz tem que fixar prazo. Então as cartas devem vir com prazo fixado, tá? Claro que eu tenho que observar as facilidades de comunicação e as naturezas da diligência, isso é normal. Essas partes elas devem ser intimadas pelo juiz do ato da expedição. Toda vez que eu estou expedindo uma carta, as partes envolvidas elas devem acompanhar o cumprimento dessa diligência, né? Ela deve ter informação do que está acontecendo, porque eu entrei com um processo em Ribeirão Preto, mas o juiz mandou uma ordem, um cumprimento lá na cidade de São José do Rio Preto. Então eu tenho que ter uma noção disso, como e quando, né? E sempre cooperando para que o prazo possa ser efetivado. É o que estabelece o parágrafo 3º aqui nas cartas arbitrais, tá certo? Observe que essa carta ela tem caráter itinerante. O que é um caráter itinerante? Movimento. Caráter itinerante, caráter de movimentação, né? Podendo antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento ser encaminhado a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.
Deixe-me te explicar o que significa isso. O juiz de Ribeirão Preto encaminhou o ato para ser executado ao juiz da cidade de Pradópolis. Chegou lá em Pradópolis, o juiz verificou que o réu não se encontra em Pradópolis. Ele recebeu do oficial de justiça que o réu se encontra na cidade de... Vamos pegar uma cidade aí, vai. Duartina. Está lá na cidade de Duartina. Então ele não precisa devolver a carta falando, olha, não vou cumprir porque eu não achei, o cara não está aqui na minha comarca, está em Duartina. Ele pega essa carta e ele mesmo encaminha para Duartina. Então você tem que entender que a carta tem um caráter itinerante, ela pode movimentar-se. Se o juiz A passou para B, o juiz B pode passar para C. E aí o que eles colocam no concurso? Que o juiz B tem que devolver para A. E não é essa a regrinha, tá? Ela é itinerante, ela tem movimentação, ela tem vida própria. Então a carta tem caráter itinerante, podendo antes ou depois de ele ser ordenada o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso da que dela conste, tá? Tem que ser comunicado imediatamente a movimentação no órgão expeditor e tem que intimar as partes. Preferencialmente, observe que no 263 ele usa a expressão preferencialmente. Lembre-se que a palavra preferencialmente é diferente de obrigatoriamente, tá? A palavra preferencialmente ela é diferente de obrigatoriamente. Então, preferencialmente, para dar agilidade a essas cartas, vamos tentar fazer por meio eletrônico. Vamos fazer por meio eletrônico, que inclusive a assinatura do juiz também será por meio eletrônico, tá? É um comando aí do artigo 263. Essa carta de ordem precatória por meio eletrônico, ou pode ser feito por telefone, por um telegrama, deve conter um resumo substancial. Qual a finalidade, né? Sabe aqueles requisitos que a gente estudou? Deve ter um resumo, tá? E deve ter como conferir, auferir a autenticidade dessas cartas. Olha, essa carta ela é verídica, ela é verdadeira? De onde que ela veio, né? Então a ideia é, facilite a vida. Se é uma carta itinerante, não importa se você faça por telefone, né? Olha, estou encaminhando um e-mail aí, vê se você consegue cumprir para mim, por gentileza. Ou estou despachando por e-mail, vê se você consegue a execução. Pode ter todos esses tipos de contato para dar veracidade ao que nós chamamos de carta de movimentação itinerante. Tudo bem? Depois você observa no 265, eu não vou ler contigo, ele fala aqui sobre a importância do cumprimento através do escrivão, né? Ele fala, olha, deve ser cumprido no primeiro ofício, se não tiver mais de outra vara. Então o artigo tem muita importância para nós, mas no aspecto prático. O parágrafo primeiro é importante. Olha o que diz o parágrafo primeiro. O escrivão ou chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretário do juiz deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando que o confirme. Tá? Sendo confirmado, o escrivão ou chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Em outras palavras, quando você fala de carta de ordem, quando você fala de carta precatória, de carta rogatória, existe vários mecanismos. Por telefone, existe mecanismo por meio eletrônico. O importante é que você dê veracidade e respeite o caráter itinerante dessas cartas. Ainda, o 266, falando da prática desses atos, né? E destacando, eu quero que você venha comigo no finalzinho, ó. Serão praticados por meio eletrônico, telegrama, contudo, olha só, devendo a parte depositar. Contudo, na secretaria do tribunal, no cartório do juiz deprecante, a importância correspondente a despesas que serão feitas. Então, cabe à parte depositar a despesa. Que parte? Se é o autor que está solicitando, é ele que vai. Se é o réu, é ele que vai pagar as despesas. Então tem que ser depositado, tá? Então onde que eu deposito? Na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo
deprecante e não é do juízo deprecado. É onde você entra em locação e é quem está solicitando a informação. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Quando a gente explica no comecinho os conceitos, eu creio que fica muito mais fácil, né? Até porque às vezes são artigos que não são autoexplicativos, então por isso que eu gastei aí quase 3 minutos iniciais no começo explicando o conceito de cada um, e aqui eu trato apenas das formalidades. 267 diz que o juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral. Observe que aqui não fala rogatória. Ele fala assim, ó, o juiz recusará cumprimento a uma carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando a carta não estiver revestida dos requisitos legais, faltar ao juiz competência em razão da matéria ou hierarquia, olha, eu não tenho competência para julgar essa matéria, ou essa carta não preenche os requisitos legais, ou o juiz que está recebendo a carta está duvidando da autenticidade. Espera aí, será que foi um juiz que me encaminhou isso mesmo? Será que foi meu amigo lá da comarca X que encaminhou? Estou estranhando. Então, eu, enquanto juiz, não sou obrigado a cumprir uma carta precatória ou arbitral. Observe que ninguém falou de carta rogatória, porque carta rogatória, você tem lá os órgãos superiores comunicando, país. E carta de ordem vem do tribunal. Então aqui eu só falo de carta precatória ou arbitral. Se não preencher os requisitos legais, eu não sou competente para conhecer daquilo. De repente sou um juiz estadual e vejo que aquilo é matéria trabalhista. Não é uma questão de hierarquia e eu estou duvidando da autenticidade. É isso que estabelece aqui o 267. No caso de incompetência em razão da matéria ou hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato ser praticado, pode remeter a carta ao juiz ou tribunal competente. Ele não precisa devolver, ele encaminha para o tribunal competente. Por quê? Porque eu aprendi que a carta tem caráter itinerante. Então grave isso. Eu não devolvo a carta, eu faço ela ter movimentação. Eu não devolvo para o tribunal de origem, eu faço ela ter movimentação. Tá bom? E agora, para a gente finalizar, se a carta foi cumprida, vai ser devolvida ao juiz de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, quer dizer, independente de cópia, pagas as custas pelas partes. Então tem que pagar e independe de traslado, ou seja, independe de cópia, para que você possa manter no processo. Tá bom? Gente, é isso que eu tenho que falar sobre cartas. Você tem que entender o que significa cada uma das cartas e tem que parar agora e ler os artigos para aprender as suas formalidades. Beijo no coração e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!